Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série Quintas de Paz, última quinta-feira do ano, e vamos falar hoje sobre aquele que é maravilhoso conselheiro. Propositalmente deixamos o que é o primeiro tema para a última mensagem, porque ele trouxe para nós conselhos eternos. Em toda a história em que Deus se revelou à humanidade, Deus está aconselhando, e de forma maravilhosa, todos os seus conselhos geram vida àqueles que obedecem. Porque os conselhos de Deus, antes de qualquer coisa, são diretrizes do céu para a terra. Então, uma vez que, ouvindo a mensagem do Evangelho, você decide, assim como está escrito no Salmo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, esse vai crescer, vai prosperar e será uma bênção. É sobre isso que vamos falar hoje, e eu quero mais uma vez ler com vocês Isaías 9, verso 6. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Erga sua mão assim, olha, receba aí um abraço. Tem alguém aí de primeira vez? Lá atrás, não. Só estão dando tchau porque viu o irmão da igreja, então tá bom. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A partir da chegada do Messias, a história de um povo seria mudada por Deus. E o porquê? Porque o menino nasceu. Deus estava olhando para a situação de Israel, Deus sabia o que estava fazendo, Ele sabia o que estava prometendo, e num tempo determinado em que Ele quer chamar a atenção do povo para a vontade dEle, Ele vai dizer assim, olha, por isso é que vai nascer um menino. Vocês não têm jeito mais, Judá. Vocês não têm jeito mais. E aí eu vou fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que se alguém contasse, ninguém iria acreditar. A virgem vai conceber. Porque eu cansei de falar com vocês de forma natural. Eu enviei profetas, eu enviei a palavra, eu escrevi em tábuas, eu dei a vocês, eu fiz sinais, maravilhas, prodígios, eu fiz de tudo para que vocês me ouvissem. Vocês não ouviram, eu vou fazer algo agora que se alguém contasse, ninguém acreditaria. A virgem vai ter um filho. Por isso que eu e você podemos acreditar nos conselhos eternos do Senhor e vivermos a partir dele. As promessas de Deus estão descritas, estão narradas, estão registradas na Bíblia. Se você quer confiar em algo de cima, olhe para a Bíblia. Amém, queridos? Olhe sempre para a Bíblia. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos segurança diária, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então não importam as circunstâncias, eu não vou me mover, nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou me manter firme, porque aquele que faz promessa, ele é fiel. Isaías 7,14, vamos ler juntos. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Vocês conhecem a história. Deus conosco. A forma como chegou a esta terra demonstra claramente o quão maravilhoso é Jesus. De maneira sobrenatural, a virgem daria à luz um filho, e o seu nome seria Maravilhoso em primeiro lugar. Aquele que faz maravilhas. Aquele que traz à existência o que ninguém pode ver porque ele é eterno. A partir da palavra dele, tudo que vemos e aquilo que não vemos, tronos, poderes, principados,
Tudo foi criado do nada, a partir da palavra, Ele trouxe a existência. Então, eu e você somos chamados por Deus para acreditar nas maravilhas deste que é conselheiro, nas coisas extraordinárias que Ele pode fazer. Eu não quero que você tenha uma fé fria, morna, eu quero que você creia. A palavra nos chama para acreditarmos no impossível. Lá em Salvador, nós tínhamos um culto sempre no domingo à tarde, às 17 horas, era a celebração lá. E havia um domingo no mês em que a gente separava para orar por coisas extraordinárias. Quem está pronto aí para coisas extraordinárias? Porque Ele tem poder, tem ou não tem? Ou Ele mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós orávamos ali, então uma vez por mês nós tínhamos um culto, e era muito bonito ver Deus despertando a fé, Deus falando aos corações, e aquelas pessoas indo buscar mesmo, bater mesmo, chamar mesmo à existência pela fé, aquilo que era uma promessa de Deus à vida. E eu me lembro bem, a Michelene, ela não podia ter filhos, ela tinha um problema lá, era trompa, era não sei mais o que, aí tirou uma parte, aí não pode mais, não pode. Ela casou-se e ela sonhava com um bebê. E numa bela tarde, nós oramos ao Deus que é maravilhoso, ao Deus que chama a existência, ao Deus que coloca um caminho, onde não tem caminho, Ele abre. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas Jesus nos chama a atenção para uma verdade. No final dos tempos, ia crescer tão abundantemente a injustiça, a mentira e uma série de outras coisas, que não apenas a fé, mas o amor. E se Ele é a fonte do amor, como aprendemos aí na série que o pastor Lécio trouxe, a Bíblia apresentando, Ele é a fonte do amor, e nós não temos mais amor, ou o amor esfria, a fé esfria junto. Você deixa de acreditar que Deus é poderoso, que Ele é forte, que Ele é maravilhoso, e que Ele pode fazer sinais e maravilhas, e que Ele pode fazer milagres. Claro que pode. E então nós oramos, colocamos a mão sobre o ventre dela, e muitas pessoas estavam à frente. Um mês depois ela estava grávida. Deus abriu a madre. Ela teve a primeira filha, teve a segunda filha. E nós brincamos com ela: liga, porque senão vem mais. Deus pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Mas precisamos nos aproximar dele por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A profecia se cumpre. Deus prometeu. Não importa se levou 100 anos, 200 anos, 500 anos, 700 anos, que é o caso. Isaías profetizou. Isaías falou para uma geração que não viu, mas aqueles que creem, veem, porque não é necessário ver para crer. Se você precisa ver para crer, então você não tem fé. Muitos que descansaram em Deus antes que as promessas vieram, mas dormiram no Senhor, esperando, aguardando atentamente as promessas de Deus, estes nós vamos ver na eternidade com o Pai. Mas aqueles que rejeitaram, aqueles que decidiram não acreditar, eles se perderam também. Mateus 1, 20 a 23, enquanto ele pensava nisso, é uma relação, o texto está falando de José, o esposo de Maria, na época noivo ainda. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele, Jesus,
salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então o que Deus promete, Ele cumpre. 700 anos depois, essa palavra veio. José não sabia o que fazer. A Bíblia diz que ele decidiu deixá-la secretamente para não trazer prejuízo para ela. Mas Deus usa anjos. E a Bíblia diz que eles são ministradores de Deus a nosso respeito. Quantas pessoas no corredor do hospital têm contato com alguém e aquela pessoa fala uma coisa ou faz uma coisa ou manda você passar por lá ou por cá, depois você pergunta: aquela pessoa que trabalha aqui assim, assim, assim? Não, aqui não tem ninguém que trabalha assim. Não, ela estava aqui agora, você não viu ela sair? Quem já ouviu história assim? Já viu história assim? Pois é, irmãos, o nosso Deus não mudou, Ele continua usando tudo que Ele tem, porque Ele é maravilhoso, poderoso, Ele é eterno. Não feche os seus olhos, não feche o seu coração, não feche o seu entendimento para as coisas grandes e firmes que estão ocultas. Comece a clamar, comece a buscar, comece a pedir, porque o nosso Deus não mudou e Ele vai continuar fazendo tudo que lhe apraz. Naquele tempo, então, Jesus cumpriu e disse para José, para ele ficar tranquilo, porque o que Deus tinha feito com Maria, homem nenhum poderia fazer. A virgem vai conceber. José, fique tranquilo, ela é virgem. E a Bíblia diz que ele recebe Maria como sua esposa, mas não se deita com ela. Quem leu isso aí na Bíblia? Só vai tocar na virgem depois que ela tiver o filho que vai ser gerado ou que foi gerado pelo Espírito Santo. Queridos, se eu e você somos chamados para acreditar que uma virgem concebeu, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Então, quando o juiz, quando o advogado, quando o médico, quando o psicólogo, quando um laudo chegar a você, clame ao Senhor. Não tenha preocupação demasiada com coisas que parecem impossíveis, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não tenha sua fé racional e irracional, porque Ele faz com que a razão seja colocada de lado. Não pode ter, mas vai ter. Vou fazer uma coisa extraordinária, maravilhosa. Não vai viver, mas vai viver, porque Ele determinou que vai viver. Já contei essa história para vocês. Eu estava em Salvador, fui conhecer a igreja. Raquel ficou, meu filho estava internado. E lá, Raquel falou: olha, Jean foi para UTI. E eu falei assim: e aí? Está muito mal. 82% do coração não volta mais, de forma irreversível, está descendo. Está com infecção generalizada. Está com edema no pulmão, está com edema no coração, está morrendo. E Deus veio ao meu coração e falou: ele não vai morrer. E eu disse para Raquel: Raquel, fique tranquila, ele não vai morrer. Pastor Lécio Dornas virou para mim e falou: José, Deus falou ao seu coração, você está firme, fique na sua fé, mas liga para Raquel e pergunta para ela se ela precisa de você lá. E eu liguei e perguntei: Raquel, e aí, dá para aguentar ir até segunda? E ela: José, vem para cá. Então eu saí de Salvador e vim. Cheguei aqui, o pastor Vladimir Pinheiro de Castro e o diácono Wagner, que deve estar por aqui hoje, pelo menos na abertura está trabalhando lá fora. Eles estavam no aeroporto e eu fui para o INCA, cheguei lá, subi, falei com o doutor Ourinda. Doutor Ourinda, e aí, qual é a situação do meu filho? Ele perdeu 82% do coração, ele está com infecção generalizada, ele não tem defesa no organismo, ele está assim, assim, assim. Eu falei assim: o que mais? E ela disse assim: olha, no máximo 48 horas. E eu disse para ela: faça tudo o que a senhora puder fazer,
Porque depois que a senhora não puder fazer mais nada, Deus vai fazer. Deus tinha falado comigo. E ela falou, então, seu Deus pode fazer, porque nós não temos mais nada para fazer, estamos fechando o prontuário dele, não vai ter mais remédio nenhum para ele, porque ele não está respondendo mais. Falei assim, então tá bom. Onde eu sento? Posso sentar ali? E eu sentei lá. Queridos, descansado totalmente no que Deus falou ao meu coração. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, ele acordou. Eu vou repetir. 3 dias depois ele acordou. Ele acordou. E veio lá o doutor responsável o cardiologista veio e fez o eletro, não é eletro não, o ecocardiograma, fez lá um exame grande, lá extenso, no coração. Aí ele falou assim, olha pai, esse aqui era o coração dele, e nós não temos como explicar como o coração dele agora está assim. Foi Deus. Acontece todo dia? Não. Acontece com todos? Não. Mas o que Deus falar ao seu coração, creia e vá. Creia e vá, porque Ele faz maravilhas. Lembra desse cântico? Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Você não lembra dessa canção, pastor Jorge? Não é da sua época, não. Deus faz, Ele não mudou, Ele traz à existência o que não tem nenhuma condição, nenhuma possibilidade. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele vai continuar operando. Assim como Ele disse que ia viver, 1 ano e 5 meses depois, Ele falou comigo, no corredor do hospital. Posso contar contigo? E naquela hora Ele falou comigo, vou levar. E eu falei para Deus, pode contar comigo. O nosso Deus, Ele não mudou. E se você entender que promessas dele se cumprem, você também vai viver nesta mesma dimensão e você vai ver coisas grandes e firmes que você não sabe, estão ocultas. Em segundo lugar, Deus revela quem é Jesus. Queridos, nós não temos como nos aproximar de Jesus se Deus não nos chamar primeiro. Se Deus não abrir o nosso entendimento, se Deus não retirar as escamas dos nossos olhos, nós não conseguimos nos aproximar dEle, da revelação dEle. Mateus 16, 16 e 17 está escrito assim, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Vamos juntos? Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso, pois nenhum ser humano saberia por si só. Ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não colocar isso na sua boca e no seu coração, na sua mente. É o Espírito Santo que revela, é Ele que mostra, é Ele que aponta. Você não estaria aqui hoje se de uma forma maravilhosa, extraordinária, Ele não te tirasse das trevas e o colocasse aqui, na luz. Nós só o amamos porque Ele, o quê? Nos amou primeiro. A atitude é toda dele, foi Ele que viu nosso sofrimento, foi Ele que desceu para nos salvar, e é Ele quem vai voltar para nos buscar. É a ação dele. A nossa parte é ouvir com fé, e até essa fé que nos salva é dom dele. É dom dele.
E nós temos que celebrar, nos alegrar e vivermos para a glória dele. Jesus se revelou a mim e a você. Quem se lembra aí do que Paulo perguntou? Quem é, Senhor? O que Jesus falou? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Quem persegue a igreja não sabe que está perseguindo Jesus. Quem maltrata você não sabe que não está maltratando você, porque o nosso Deus e Senhor é o cabeça da nossa vida. Por isso que você deve pedir ao Pai misericórdia por aqueles que te perseguem, que te maltratam, que maldizem você. Você deve pedir: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você deve manter os seus olhos fitos naquele que é o seu Senhor e o seu Salvador. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver o quão maravilhoso era seu mestre por meio das grandes maravilhas que realizava diariamente enquanto ensinava sobre o reino de Deus. Jesus revelou a vontade de Deus aos seus discípulos de forma graciosa e maravilhosa. A graça sempre cobrindo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, nós temos que cantar sobre o Natal todos os dias. Nós temos que cantar que o Salvador chegou todos os dias. Nós temos que viver exatamente como Deus quer que vivamos, glorificando, exaltando, amando, fazendo a vontade dEle, cumprindo o propósito dEle, porque Ele de fato é maravilhoso. João 1,14, nossa amada Dirlene já leu, e a gente repete, são coisas de Deus, tá? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Queridos, ver. Olha, o que aqueles discípulos, o que aqueles apóstolos viram, queridos, eles todos foram martirizados, porque eles não podiam negar. Quando o Espírito Santo veio e tomou conta da vida deles, eles estavam agora preparados, selados, preparados, prontos para viverem, mas também para morrer pela fé em Jesus. Em terceiro lugar, a salvação pela graça é a maior maravilha de Deus, é a maravilhosa graça. Quem aqui explica a graça? Dá, Alan, para explicar a graça de Deus? Dá, pastor Mário? Dá. Nós, pecadores, merecedores da morte eterna, merecedores de estarmos para sempre longe de Deus, e Ele vem e nos salva por sua graça. Não vem de obra nenhuma para que ninguém se glorie. E nós que estamos aqui, estamos pela fé, vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste lugar, no seu coração, como diz o cântico, eu vejo a glória do Senhor, hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar, o quê? O amor descer neste lugar. A sua vida é cheia do amor de Deus, a sua vida é cheia da graça de Deus, a sua vida é cheia da compaixão de Deus, a sua vida é cheia da misericórdia de Deus, a sua vida é presente de Deus. Nós só estamos aqui graças a Ele. Vejam, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O exemplo dos magos do Oriente, buscá-lo e adorá-lo. A exemplo dos magos do Oriente, buscá-lo e adorá-lo de coração, deve ser nossa maior e relevante ação nesta terra, pois é para isto, em primeira instância, que fomos salvos. A adoração a Deus só pode ser recebida por aqueles que têm o seu Espírito. Já pararam para pensar nisso? Só agrada a Deus, só é recebido por Deus o louvor e a adoração daqueles que têm o seu Espírito. Sabem por quê? Porque Ele é Espírito.
E é impossível que a carne se aproxime dele e receba dele alguma coisa, mas o meu espírito testifica com o espírito dele que eu pertenço a ele, e quando eu abro a minha boca em adoração, coisas extraordinárias podem acontecer. E é isso que Deus tem feito com a sua vida. Quando você para estudar a palavra e você vai ministrar a palavra, quando você para ensaiar e vai fazer com excelência o cântico, os violinos, o violão, a guitarra. Por isso, queridos, que excelência não tem a ver com a terra, excelência tem a ver com o céu. Se o céu está dentro de você, todas as suas obras serão excelentes. Está escrito: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é o pastor Cândido que é chato, não, irmãos. Não é não. O nível para Deus é o mais alto, é o mais elevado. Não pode fazer de qualquer jeito. Não, eu vou cantar aqui porque é para o Senhor, né? Você acha que Deus recebe isso, irmãos? Olha, eu não ia cantar não, mas deram a oportunidade, já que é para o Senhor. Sabe o que é isso? É ovelha manca, ovelha cega. Para o Senhor tem que ser o melhor. Fala para o pessoal aí do seu lado aí, fala para a pessoa do seu lado aí, acorda ele aí, acorda ele aí. Para o Senhor tem que ser o melhor. E nós não estamos falando do quanto, é do como. Como é que você se apresenta diante de Deus? Talvez você só tenha uma moeda, para quem pensa em dinheiro. Talvez você só tenha uma moeda, mas se aquela moeda for tudo que você tem, você deu mais do que qualquer um que deu muito. Deus não está preocupado com o quanto, mas é como está o seu coração. Ele disse: olha, os que deram do que estava sobrando, sobejando. Eu dei muito a eles, eles deram. Mas essa mulher deu tudo, tudo. Onde for pregado esse evangelho, ela e o que ela fez vai ser lembrado para a memória dela. Essa mulher não tem nome, exatamente para você colocar o seu nome ali. Vai fazer alguma coisa para Deus? Faça, mas faça com excelência. Faça com excelência, porque Ele merece. João 4, 24 a 26, vamos ler juntos. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e relaxadamente. É isso que está escrito aí? É em espírito e de qualquer jeito, quando der. É isso que está aí, não? Não é? Em espírito e em... Porque as obras de Deus, irmãos, são feitas em verdade. É pura, é santa, é fiel, é verdadeira. Como é que nós vamos nos apresentar a Ele de qualquer jeito, de qualquer forma? Não pode ser. Deus é Espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Vamos juntos agora? Então, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A exemplo daquela mulher, a mulher samaritana, nós sabemos que Ele é o Cristo de Deus, nós sabemos que Ele é o Messias, nós estamos aguardando o retorno em glória dEle. Como é que nós vamos nos apresentar em 2025 para Ele, se não com uma vida ainda mais santificada, mais avivada, mais em oração, mais mergulhados na palavra, mais mergulhados nas diretrizes que Ele está nos dando? Queridos, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, mas os conselhos dEle são diretrizes para aqueles que são da fé. Não é para a gente achar bonito o que está sendo pregado. Não é para a gente simplesmente achar que está muito bom. Nossa, que palavra! O que Deus espera da gente é mudança de comportamento, é mudança de mente. Precisamos fazer com muito mais excelência as coisas para Deus. E quem está andando com Ele está fazendo dessa forma. É por isso que você sente a presença do Senhor.
É por isso que você presta atenção na mensagem. É por isso que você volta na quinta, você vem no domingo de manhã, no domingo à noite. E se nós continuarmos nesta linha, a cidade será alcançada para a glória de Deus. Porque você vai fazer tudo lá fora de forma excelente, maravilhosa. O que você faz lá fora é que traz honra e glória para o nome do Senhor. Como você faz? Nossa, que jovem aplicada. Nossa, que jovem maravilhoso. Nossa, é tão bom ver como essa pessoa serve, como ela trabalha. Ela é diferente dos outros funcionários. Quem aqui não se lembra de Daniel e seus companheiros? Depois do tempo determinado, eles se aproximaram e Nabucodonosor fez perguntas. Queridos, aqueles 4 homens responderam num nível de excelência, de conhecimento, de toda a cultura, de tudo ali dos babilônios, de todos os povos. Eles tinham 10 vezes mais sabedoria e conhecimento. Sabe por quê, queridos? Porque eles decidiram servir em primeiro lugar, em espírito e em verdade, com excelência ao Senhor. Porque é dele que vem entendimento, é dele que vem conhecimento, é dele que vem sabedoria, é dele, tudo é dele, tudo é dele. Eu e você somos chamados para ser excelentes, eu e você somos chamados para sermos maravilhosos, eu e você somos chamados para dar conselhos. Se alguém te chama e te pede conselho, pode ter certeza, há da parte de Deus uma graça sobre a sua vida, e você está vivendo de tal maneira que aquela pessoa confia no seu conselho, ela recebe o seu conselho como se do céu viesse. E quando as pessoas te procuram, elas não estão procurando você, mas elas estão procurando o Jesus que está sendo revelado por meio da sua vida. A minha responsabilidade e sua quadriplicam quando a gente fala em nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida. Olha, Deus quer falar ao seu coração. Quando você fala dessa forma, você está atraindo Deus para aquela conversa, e Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural, maravilhosa. Pessoas que estavam desanimadas vão ser levantadas, pessoas que estavam enfermas vão ser curadas, pessoas que não sabiam para onde ir, agora vão ter para onde ir, porque você carrega a maravilha da graça de Deus sobre a sua vida. Não perca a oportunidade de manifestar a glória de Deus às pessoas. Em quarto lugar, revele os conselhos deste maravilhoso Deus às pessoas. Romanos 1, versos 1 a 6. Vamos ler juntos? Só que ao invés de você falar eu, Paulo, você vai falar o seu nome, ok? É você que está escrevendo os Romanos. Com toda a convicção paulina, você vai colocar o seu nome aí e vai ler bem forte. Fique em pé para ler esse texto aí. Fique em pé. Estou acabando não, hein? Mas fique em pé aí, que aí acorda quem está querendo dormir. Vamos lá. Eu, José, falou seu nome? Isso aí, vai lá, coloca o seu nome aí. Eu, escravo de Cristo Jesus, elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Você foi chamado? Foi chamado? Então dê um forte aplauso aí a ele.
A Ele você foi chamado, você foi enviado. Você é diferente dos que estão lá fora. As boas novas devem estar na ponta da sua língua. Você foi chamado para isso. Não perca tempo com muitas coisas deste mundo, desta era, desta geração. Nós temos pouco tempo, irmãos. Falta pouco tempo. Podem se assentar que eu não vou encerrar agora não. É a última quinta-feira do ano. Você não pode chegar em casa cedo hoje. Não percamos tempo. A cristologia afirma ser Jesus, filho de Davi, ou seja, um descendente da família real, logo com todo direito ao trono, segundo a sua linhagem patriarcal, mas também filho de Deus, revelado, o Verbo, título este reconhecido logo após a sua ressurreição dos mortos. Queridos, todos nós, carregamos a eternidade de Jesus dentro de nós. Nós temos a vida eterna. Amém, queridos? Nós temos já a vida eterna. Só uma única mensagem deve estar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração: as boas novas. Nós não temos mais notícias para passar para frente. Vamos ser arautos das boas novas, das boas notícias, das promessas de Deus. Comece a falar às pessoas das promessas de Deus. Comece a falar às pessoas daquilo que Deus tem para elas, hoje e para sempre. Não perca tempo, revele a vontade de Deus às pessoas. Em quinto lugar, queridos, agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Você não tem mais nada de valor nesta vida. Você é herdeiro de Deus e de todas as coisas excelentes que mente não imagina, que nunca passou pelo coração do homem, que o seu ouvido nunca ouviu. São estas coisas, e para estas coisas, que nós devemos olhar e atentar. Não vamos ter apego às coisas daqui não, queridos. Vamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A maravilhosa graça de Deus nos tornou filhos dele por adoção. Fomos tornados filhos de Deus a exemplo do Filho legítimo, em razão da nossa união com Ele, pelo seu Espírito Santo, que nos foi dado. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não pertence a Ele. Em sexto lugar, queridos, o maior conselho do conselheiro, Filipenses 2, 5-11, uma vida de humildade, uma vida de servo. É muito bonito isso, queridos. Conquanto saibamos que somos filhos, que somos herdeiros, que temos um Pai eterno, maravilhoso, no dia em que nós nos apresentarmos a Ele, Ele não vai nos chamar de nada disso. Ele vai falar: olha, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Servo. Vamos servir, queridos. Vamos ter prazer em nos doarmos por pessoas. Vamos perder tempo com pessoas, porque perder tempo com pessoas é ganhar, e ganhar muito. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Queridos, isso aqui é um mandamento, queridos. É ter a mesma atitude que Jesus demonstrou. Embora sendo Deus, e nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, Ele não se considerou ser igual a Deus, como se fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como igreja, nós temos que ter muito cuidado para não infantilizarmos o nascimento de Jesus a tal ponto de apenas cumprirmos um propósito de calendário. Nós temos que usar esse tempo para falar, olha, o Verbo se fez carne. Ele deu a sua vida por nós. Ele se esvaziou da sua divindade, tomou a nossa forma e foi nosso escravo, nosso servo. E quando a gente encarna essa verdade bíblica e vivemos nessa dimensão, coisas maravilhosas da parte de Deus acontecem no coração de milhares de pessoas. Por meio da sua vida, a cidade pode ser alcançada. Por meio da sua vida, famílias inteiras podem ser salvas. O título de maravilhoso conselheiro deve ser levado em total consideração, pois não se trata apenas de mais um conselho, mas de uma diretriz que, se seguida pelos filhos, vai gerar o mesmo resultado alcançado por Jesus: alegria, honra e, o mais importante, a aprovação diante de Deus. Se nós agirmos exatamente como Cristo agiu, nós seremos também honrados e recebidos pelo Pai com alegria. Servos bons, fiéis, entrem. Deus não vai fazer distinção entre eu e Abraão, entre eu e Moisés, entre você e Josué, entre você e Eliseu, entre você e Elias. Não, Ele vai dizer para você o mesmo que já disse para eles: entra, servo, bom e fiel. É sobre isso. O maravilhoso conselheiro já foi glorificado. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Vamos juntos? Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Ele não ficou na manjedoura. Ele não ficou aqui nessa terra. Ele não ficou naquela cruz. Ele não ficou naquela tumba. Ele está no trono, glorificado, cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés reluzentes. O nosso Deus está vivo para sempre. Ele é maravilhoso. Ele traz conselhos para nós e nós não podemos perder isso de vista. Agora o nível, o patamar é outro. Jesus está na glória eterna, reinando e dirigindo de uma vez por todas a nossa história e tem conselhos eternos para a sua igreja. O maravilhoso conselheiro está buscando e chamando os seus filhos para que estes manifestem o seu reino nesta terra perdida. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é o nosso maravilhoso conselheiro. Então, nós chegamos ao fim da nossa série de mensagens e ao fim deste ano, que foi um ano extraordinário, um ano de muitas maravilhas, um ano de muita provisão de Deus para esta igreja, um ano em que Ele simplesmente demonstrou uma ponta do seu poder extraordinário sobre a nossa igreja, nos dando condições de adquirirmos uma área na cidade, e temos dois grandes desafios para o próximo ano: construirmos lá no Espraiado e construirmos no Marquês, e ainda mudarmos a fachada da nossa igreja. Quantos acreditam que essas coisas vão acontecer? Fiquem tranquilos, vão acontecer. Estas coisas vão acontecer. Um dia eu disse para essa igreja: nós vamos ver muita coisa grande da parte de Deus aqui. Estejam preparados, estejam atentos. E Deus está fazendo, irmãos. E quem tem o Espírito de Deus está vendo. Não se trata de homem nenhum, de mulher nenhuma. Trata-se do tempo dele para essa igreja e para a cidade.
nós não podemos atrapalhar o que Ele está fazendo. O conselheiro maravilhoso nos conduz para o Pai. Jesus revelou a vontade do Pai, nos mostrando então o caminho que devemos seguir, ou seja, Ele mesmo. Ele, somente Ele pode nos levar ao Pai. João 14,6, 1 Timóteo 2,5. Ele, somente Ele pode nos conceder a vida eterna. Atos 4,12. Não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra que importa que sejamos salvos. Só Ele. Só Ele. Quem aqui não se recorda, João está diante dos 7 selos. E ele estava ansioso para ver quebrar aqueles selos. Procurou no céu, não tinha ninguém. Na terra, não tem ninguém. Debaixo da terra, ninguém. E ele começou a chorar. Está chorando por quê, João? Não tem ninguém digno. Não tem ninguém digno de desatar os selos. Aí o anjo disse para ele assim: fique tranquilo, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele pode quebrar os selos, desatar os selos. Agora era para você dar um brado, glorificar. Era agora. É isso aí, Amanda. O que para nós, o que para o céu, onde só tem seres celestiais, estão na presença de Deus. Querubim não pode, serafim não pode, arcanjo não pode. Aqui na terra, não tem um monte de gente poderosa aí no Brasil hoje? Não tem? Hein? Tem ou não tem? Não tem um monte de gente mandando, desmandando? Hein? Tem ou não tem, irmãos? Não tem? No mundo todo não tem gente poderosíssima também? Pois é, não tem. Os que morreram, ninguém. Os que estão lá embaixo, ninguém. Mas Ele, o leão da tribo de Judá, Ele venceu, ressuscitou, Ele é o poderoso, Ele vai fazer isso. Se Ele é o único, creia e avance. O melhor conselho é dado por quem nos conhece. É verdade, queridos. Quando você conhece alguém, você aconselha, pode ter certeza. O seu conselho para quem você conhece faz muito mais diferença do que um estranho. Por isso, a melhor pessoa para ganhar a sua casa é você. A melhor pessoa para influenciar lá naquela universidade é você. A melhor pessoa para influenciar lá no seu local de trabalho é você. Porque você conhece as pessoas e elas te conhecem. A sua palavra tem peso dobrado. Não perca a oportunidade de revelar Jesus. O melhor conselho é dado por quem nos conhece. Jesus conhece você mais do que você a si mesmo. Ele sabe o que é melhor para você, portanto vá a Ele. Salmo 103, versos 13 e 14, fique em pé. Agora sim, estamos caminhando para o fim. Salmo 103, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. É o que nós somos. Nós somos pó. E Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Quem aqui já pegou uma virose? E você deita naquela cama. E você quase que fala a célebre frase: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você não tem força para nada. Busca fôlego, não vem. Busca força, não vem. E dá um monte de coisa. Não dá? Um monte de coisa no corpo. Aí, passa um tempinho, um remedinho, um descanso, um soro, a força vai voltando. Vai ou não vai? Vai voltando. Aí você está forte de novo. Às vezes,
uma picada de mosquito derruba a gente. Toma um banho quente, passa na frente do ar-condicionado, caiu. Nós somos frágeis, somos fracos, mas o nosso Pai é forte, é poderoso. Como um pai ama o filho, assim Deus nos ama e cuida da gente. Nós só estamos chegando no final desse ano graças a Ele. Eu e você só chegamos no final desse ano graças ao nosso Pai que cuida de nós. A Bíblia diz que Ele não pisca, os olhos dele estão contemplando a gente todos os dias. Ele é maravilhoso. Sigamos os conselhos eternos dele. Sigamos em amor, em reverência, com temor, porque do seu Espírito nós temos recebido graça e favor. Nós não podemos perder esta oportunidade. Os sinais e maravilhas realizados pelo Filho de Deus o credenciam como tal, mas Ele também sabe dar os bons conselhos que produzem a vida verdadeira aos que o seguem. O maravilhoso conselheiro dá a mim e a você o direito de decidir por ouvi-lo ou rejeitá-lo. Não rejeite, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Feche seus olhos agora. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus a sua maravilhosa graça. Agradeça a Deus por Ele ter te chamado. Agradeça a Deus por Ele ter te separado. Agradeça a Deus por Ele ter nascido no seu coração. O próprio Jesus disse: as ovelhas do meu Pai virão a mim. Elas ouvirão a minha voz e eu darei a elas a vida eterna.